Bem-vindos ao Chave Mestra Podcast. No episódio de hoje, nós estamos aqui diretamente da Bienal. A Bienal de São Paulo, o maior evento literário da América Latina. E a minha entrevistada de hoje é a minha querida Regiane Bergamin, terapeuta, mentora. Minha amiga, satisfação receber você aqui. É um prazer estar aqui. Tenho certeza que a partir de agora a gente vai contribuir muito para o pessoal que está em casa. Com certeza. Vamos lá. Me conta um pouco. Quem é a Regiane? O que é que ela tem feito? Como é que você tem impactado também vidas através do conteúdo que você carrega? Estou sabendo que tem muitas novidades boas que a gente vai falar aqui ao longo do nosso podcast de hoje. Queremos saber de tudo. Eu vou contar tudo. Vamos lá. Bom, eu sou a Regiane Bergamin. Eu sou nascida de Mogi Guaçu, mas moro em Campinas desde 2009. Eu trabalhei mais ou menos uns 20 anos na área corporativa. Eu era gerente contábil. Passei por empresas grandes. Mas nos últimos 10 anos eu trabalhei também em cargos de liderança. E durante esse tempo eu comecei a me apaixonar por autodesenvolvimento, esse gostinho da gente conseguir ajudar as pessoas, no desenvolvimento delas. E durante a minha trajetória, eu comecei a trabalhar também o meu autoconhecimento. E juntando essa questão da liderança com o meu autoconhecimento, eu comecei a vislumbrar outras possibilidades aí no mercado. Aí eu comecei com curso de, como muita gente que quer fazer transição de carreira, eu fiz curso de coach. Aí eu fui fazer PNL. Fui fazendo algumas coisas, alguns cursos holísticos também, porque eu também sou terapeuta holística. Olha, que legal. Muito bom. E recentemente eu fiz o curso de facilitadora dos métodos da Louise Hay. Então agora eu também posso dar cursos com base no método da Louise Hay. Fantástico. E foi assim transformador. Então assim, é como se eu tivesse várias profissões. Sim, e é isso, né? A vida é uma verdadeira integração, né? Eu digo muito que nós não fazemos transição de carreira. Nós fazemos, na realidade, uma integração de carreiras ao longo da vida, né? E você é bem a prova disso, né? Com certeza, você traz para as suas terapias, para as suas mentorias, muito dessa bagagem de gestão e de liderança, né? Com certeza. Então, você fala sobre a questão da liderança, como, olha, a liderança é interessante, porque a gente vai liderar quem? Pessoas. Então, o grande papel de um líder é entender de pessoas, né, Jean? Com certeza. A gente, todo líder, trabalha em empresa, é um representante da empresa, mas não pode deixar a parte humana de lado. A gente tem que se importar, genuinamente com o que está acontecendo com a pessoa. Sim, claro que nós vamos entender dos processos, e um desses processos é o processo de gerenciar pessoas. Então, literalmente, vamos olhar para o ser humano. E quando você olha para o ser humano, aí você vai se deparar com várias questões. Por que aquela pessoa não performa? Por que ela não encontra resultado? E aí a gente vai perceber que muitas vezes é um ser humano que está precisando ser tratado, ser curado em suas emoções, em suas fraturas emocionais, para que ele possa, de fato, conseguir performar dentro de qualquer ambiente, né? Com certeza. E chega uma hora também que a parte da liderança ela não consegue fazer tanto, já como representante da empresa. Mas por isso que eu fiquei tão apaixonada pela parte de terapia, porque eu consigo hoje ajudar realmente as pessoas a passarem pelas fases que elas estão passando, voltar a sonhar, mesmo as pessoas que querem fazer transição de carreira ou que querem mudar de emprego. E também pessoas que estão buscando autoconhecimento, assim como também busquei no passado, ter uma vida mais leve. Sim. E a gente viu na pandemia o quanto que isso ficou em alta, olhar para uma vida mais leve, olhar para a questão do amor próprio. E eu sei que é um dos assuntos que é tema nas suas abordagens, Regiane. Você também é autora do livro Leoas 2, que a gente está lançando pela editora Chave Mestra. O link já está na descrição aí para você ter acesso ao material do livro. E me fala um pouco sobre o seu capítulo. O que você compartilhou com as nossas leitoras que compram ali o Leoas 2 e que estão buscando também por essa jornada de desenvolvimento pessoal? Eu contei da minha transição de carreira, porque eu saí da empresa em novembro de 2023, no ano passado. E aí o que acabou acontecendo?
Eu resolvi descansar um pouco, porque eu estava cansada, obviamente, né? Vida corporativa, contabilidade, fechamentos, né? Quem é dessa área sabe como é. Uhum. Resolvi descansar um pouco, mas assim, a transição não foi exatamente do jeito que eu estava esperando. Isso é normal. Porque a gente sempre vislumbra, né? Ah, eu vou sair, vou fazer outras coisas. Só que a gente tem algumas resistências que são geradas por pensamentos nossos, por crenças. Sim, sim. Então eu tive muita resistência no meio do caminho, né? E eu estava fazendo a reforma na casa que eu tinha comprado, então eu estava fazendo a reforma, fazendo atendimento e cuidando de mim. Só que assim, as coisas desaceleraram no decorrer do tempo porque eu estava tendo um pouco de resistência. Uhum. Eu vim de uma família super humilde, de uma família que era CLT. Então, qual que é a maior crença de pessoas que vêm de uma família que foi CLT? Que a renda, ela vem mais fácil se for de CLT. E eu saí para empreender. Uhum. A primeira pessoa da minha Já família. é um rompimento, já é uma quebra de uma resistência. Exatamente. Então, para mim, era tudo novo. Sim. Eu achava que eu tinha me preparado, tinha feito lá o colchão financeiro para fazer isso. Só que na hora que eu realmente fui, eu percebi que, primeiro, eu tive uma dualidade ali, porque eu achava que eu tinha deixado de ser a contadora para ser a terapeuta. Enquanto eu não integrei essas partes, eu fiquei na resistência. Porque, Sim. na realidade, eu continuo sendo a contadora. E agora eu também sou a terapeuta e a mentora. Olha. Então, assim, eu acho que isso acontece com muita gente que faz a transição de carreira. Porque, assim, se eu fiquei 20 anos trabalhando na mesma área, não é de uma hora para outra que eu vou desligar, né? E eu acho isso fantástico, Giane, porque aceitar que as experiências que você viveu, elas fazem parte dessa soma, né, dos fatores. Exatamente. Que fala quem é a Regiane hoje também, ou tudo que ela é capaz de fazer. E assim, pela minha experiência, o que eu aprendi que quando a gente integra, né, integra as experiências, a história, quem a gente é, e a gente honra isso, Sim. isso traz uma força gigantesca Sim. para a jornada que a gente está determinado a ter. É verdade, é verdade. E rompe muitas coisas ligadas a essa grande programação que nós vivemos, né? Porque se você não olhar para isso, se você não se desvencilhar disso, o que vai acontecer? Você vai repetir os mesmos resultados uma vida inteira, e aí as pessoas olham e dizem, será que é possível me reinventar? Claro que é possível, mas você tem que se desassociar desse seu eu do passado. Então tem que ter muita coragem para se reinventar, tem que ter muita coragem de dar esse espaço. Me fala um pouco sobre essa terapia transformacional que você aborda nos seus métodos, que você aborda hoje de uma forma tão presente na sua vida. Como é que isso chegou para você? Através do meu autoconhecimento, né, primeiramente, porque eu busquei isso. Quando eu falo terapia transformacional, o que eu quero dizer? Eu sou terapeuta holística, eu trabalho com radiestesia, com mesa radiônica. Se a pessoa vem para um tratamento energético, por exemplo, ela não está bem, se eu trabalhar isso na mesa ou com a radiestesia, a pessoa de um dia para o outro ela vai ficar bem. Sim. Só que assim, daqui uma semana, 15 dias, ela provavelmente vai voltar a se sentir mal. Sim. Porque é como se eu tivesse dado um remédio para ela. Sim. Eu não estou atuando na causa. Na causa. Eu estou atuando no sintoma. Sim. Então, as terapias que eu trabalho, e até mesmo a mentoria, é voltada para quê? Para a pessoa olhar para aquilo que está impedindo ela de progredir. Só que a resposta está onde? Dentro da pessoa. Fantástico. Então, é através da conversa, de estímulo para a pessoa conseguir entender por que ela não consegue progredir. Sim. Fantástico. É dolorido? De vez em quando é, porque quando a gente pensa em neurociência, a gente não quer olhar para a dor, a gente quer se proteger. Sim. Só que se a gente não olhar para isso, a gente não consegue liberar o padrão que está impedindo e a gente não consegue progredir. Então, assim, esse é um incentivo realmente para a pessoa ir olhando. Aí é como se fosse, a gente que é da terapia, a gente gosta de falar das camadas da cebola, né? Então a gente vai tirando essas camadas para a pessoa realmente voltar a ser quem é. Porque quando a gente chega no mundo e a gente vai crescendo, a gente vai absorvendo diversos pensamentos de outras pessoas. Sim. E a maior parte dele é pensamentos negativos. Sim. Isso a gente carrega, a gente tem travas que a gente acaba não conseguindo progredir por causa deles.
Então, conforme a gente vai redescobrindo isso e tirando e fazendo a ressignificação também, aí começa a mudar o caminho. Não, é fantástico, porque olhar para dentro é um caminho que não tem volta, né? Na realidade, quando essas camadas da cebola são retiradas, você vai percebendo uma essência que você não quer mais voltar atrás, né? Acredito que não tem nem como, na realidade, porque essa mente que despertou para algo muito maior, dificilmente ela vai querer voltar às questões do passado. Por isso que é importante também continuar numa jornada de crescimento, né? Para não correr o risco de voltar aos velhos padrões, né? Com certeza, e as coisas vão se apresentando, né? Elas vão se apresentando através de pensamentos, através de sintomas, às vezes físico. Então, eu estava num padrão muito pesado. Sim. Eu ficava doente, eu tratava da doença, mas eu continuava no padrão pesado, Sim. trabalhando demais, eu não olhava para minha saúde. Então, isso foi acabando, né, se apresentando. Eu vou te dar um exemplo de como questões de dor, né, elas marcam a gente. Foi uma coisa que veio esse insight essa semana. Há uns 20 anos atrás, eu usei aparelho fixo. Quem usa o aparelho fixo sabe que uma vez por mês, quando você vai no dentista, você fica uns 2 dias sem comer, porque você não consegue. Sim. Naquela época, eu deixei de morder maçã, goiaba, essas frutas, porque eu não conseguia, por causa do aparelho. Então, eu criei o hábito de comê-las com a faca, né, de cortar com a faca. E eu me peguei fazendo isso essa semana. E aí eu parei pra pensar, tipo, por quê? Hoje eu consigo morder a maçã. Por que eu ainda estou usando a faca? Ficou o velho padrão. Ficou o padrão, que é um padrão de proteção, para que eu não sentisse a dor. Sim. Só que isso acontece com tudo na vida. Sensacional. Entendeu? Com tudo na vida. A gente vai criando esses padrões, então a gente não dá alguns passos porque a gente está se protegendo no final das contas. E se protegendo do novo, se protegendo de viver as novas experiências, de encarar a vida com os aprendizados que ela tem para nos oferecer, né? Com certeza. E a maioria dos medos, eles são irracionais. Sim. Olha só. E você percebe, muitas pessoas te procuram hoje com esse sintoma, querendo descobrir ali uma causa. Como é que você vê hoje o crescimento desse segmento? É real ou não? Você sente não? São poucas pessoas que procuram. Eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais e pessoas mais novas procurar. Eu tenho atendido pessoas mais novas que eu e eu acho isso fantástico. Porque, sei lá, se eu tivesse começado no meu autoconhecimento com 25 anos, eu teria sido uma pessoa completamente diferente. Eu não tô falando isso porque eu me arrependo da minha jornada, eu honro a minha jornada. Sim. Mas essas pessoas, elas vão progredir super rápido, porque elas já estão olhando para dentro. É verdade. E quantas coisas, né, que podem ser trazidas para o dia a dia, se ela tem esse conhecimento sobre ela, sobre suas capacidades, sobre o que ela merece ter também, né, alcançar. Então isso tudo muda completamente, né? Com certeza. Eu falo que as pessoas colocam camadas, né? Colocamos camadas de percepções de outras pessoas. Então chega uma hora que é como se a gente não se reconhecesse mais e a gente entra em crise. Então a gente precisa tirar essas camadas de percepções das outras pessoas, a gente parar de se criticar, começar a se amar, porque quando a gente se ama, a gente se respeita. Sim. O amor próprio aí. Exatamente. Essa forma de olhar para você, perceber o amor que você tem por você e não aceitar qualquer situação mais, né? Ou entender que a situação que está aparecendo te ensina alguma coisa. Peraí. Exatamente. O que eu posso aprender com isso? Né? Aí a jornada vai começando a ficar muito mais interessante do que simplesmente você buscar por um determinado resultado, né? Com certeza. Aleatório. E a gente tem altos e baixos, mas conforme a gente vai praticando, a gente sobe mais rápido. Sim, é verdade. A gente tem ciclos, é normal. Sim, faz parte de tudo isso, né? A Heloise Rey, eu não sei mesmo. Eu só conheço, claro, o trabalho magnífico dela, mas a Heloise Rey, ela trabalha com terapia transformacional? Ou não é uma abordagem dela? A Heloise Rey, ela faleceu, né? Faz alguns anos que ela faleceu. Mas o trabalho dela foi extremamente voltado para o pensamento, né, e para o amor próprio. Sim. Porque ela já dizia, né, primeiro, né, que o ponto de poder é o momento presente. Sim. Né, e essa é uma coisa que eu também falo muito, porque
Se a gente não está focado no presente, Sim. a gente não progride. Sim. Se a gente fica focado no passado, a gente fica com depressão. Sim. Se a gente foca no futuro, ansiedade. É. Então a gente só consegue fazer as coisas a partir do ponto presente. Sim. Só que o que a gente precisa começar a fazer? Mudar os nossos pensamentos. Sim. Então, quando a gente começa a liberar essa camada de pensamentos negativos e substituir por afirmações positivas, que era o trabalho que a Luísa ensinava, as coisas começam a mudar. Só que lá na formação, por exemplo, uma coisa que a Refornari fala, né? E agora também eu continuo propagando. Pensamento positivo não é pensamento mágico. Sim. Então, a gente fazer as afirmações positivas é o primeiro passo, mas a gente precisa se movimentar. Entrar em ação. Exatamente. Você ouviu a fábula do senhorzinho que queria ganhar na loteria? Não, conta aí pra gente. Quero saber. É mais ou menos assim. Esse senhor queria ganhar na loteria e ele pedia toda noite a Deus quando ele rezava. Ele queria ganhar na loteria. Quando ele faleceu, sem ganhar na loteria, ele não queria entrar no céu. E ele ficou cobrando. Não, eu pedi todas as noites para ganhar na loteria, era o meu sonho. O senhor não realizou. Até que ele escuta a voz de Deus. Mas, meu filho, eu sempre quis te atender, mas você nunca jogou. Uhum. Faltou a parte da pessoa, né, ali? Se movimentar. Então, assim, a gente... Primeiro, eu super digo que a gente precisa realmente pedir as coisas e ser específico. Porque se a gente fica naquele padrão de que Deus sabe o que eu quero. E tudo bem, eu concordo que Deus sabe o que quer, mas a gente tem livre-arbítrio, né? E se a gente não verbaliza aquilo que a gente quer, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer coisa serve. Então, a gente precisa começar a olhar as coisas de maneira diferente. Verbalizar aquilo que a gente quer. Se movimentar, né, para conseguir aquilo. E fazer as afirmações positivas ajudam. Sim. Eu também tenho altos e baixos, né? Eu tava Todos assim, nós, né? num padrão muito grande de questão de medo de exposição, por exemplo, mas hoje eu estou aqui gravando um podcast. Olha, e não é qualquer podcast, tá, Regiane? Nós estamos exatamente aqui, ó, no maior evento literário da América Latina, na Bienal de São Paulo. Olha o fluxo de pessoas, vocês devem estar acompanhando aí, pessoas passando aí. Nosso estúdio está exatamente na Bienal, para mostrar para vocês essa atmosfera de crescimento. A gente estava conversando aqui um pouco antes, falando sobre isso, né? São quantas tribos juntas aqui? Porque cada um está buscando um conhecimento, está buscando uma informação, está buscando sabedoria através de várias instâncias. Nós aqui da Editora Chave Mestre trabalhamos com desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro. Mas olha só, aqui tem um mundo de outras editoras, de pessoas buscando por crescimento. Isso é muito legal. Faz esse ambiente ficar nesse fluxo, né? Nessa frequência de conhecimento que é tão interessante. Então, fico muito feliz de ter você aqui com a gente, compartilhando tudo isso. Mas me fala uma coisa, o que impede uma pessoa hoje de avançar na vida? São os pensamentos, né? Os pensamentos são as crenças que a pessoa carrega. Né? Sim. O que aconteceu para mim? Para mim, essa questão de acreditar que o CLT, né, vem primeiro, que o CLT é a única forma de ganhar dinheiro, né, e que é segura, Sim. Era uma crença que vinha de onde? Da minha família. Família. Eu escutei muito isso quando eu era criança. Sim. E eu vi meu pai também ter padrões muito pesados de trabalho. Ele trabalhava bastante, ele se esforçava muito. Sim. O que eu acabei fazendo? Eu acabei carregando isso para o meu ambiente de trabalho. Sim. Então, eu acabava me alinhando com trabalhos que para mim eram pesados. Descendentes, né, de italiano, né? Aquela certeza. Cultura bem de colocar mesmo a mão na massa e ir para cima. Com certeza. E quando eu fiz a transição de carreira, o que acabou acontecendo? Eu tive que quebrar essa crença. Uhum. Porque hoje, por exemplo, quantas pessoas ganham dinheiro de maneira diferente? Fluida e natural. Exatamente. E a gente fica pensando que CLT é o jeito único de ganhar dinheiro. Sim. Mas tem muita gente provando, né? Claro, que isso não é verdade. É um jeito interessante, né? A gente não está falando aqui que você não seja CLT, gente. A Regiane está contando um exemplo dela, né? Está contando um exemplo dela, está mostrando como foi importante para ela se posicionar diante da vida e romper antigos padrões. Para ela, é a jornada dela, né? E a gente sabe que tem pessoas que são bem-sucedidas no CLT. O que nós estamos falando aqui é de uma pessoa que quer sair disso, quer se desvencilhar disso, mas ela, por algum bloqueio, por algumas questões, por várias questões, não é uma, né?
por várias questões, essa pessoa não consegue romper. E aí ela vive uma vida de tristeza, de amargura, e como ela vai adoecer por causa de tudo isso que ela está guardando, né? Então, explica pra gente um pouco disso, porque a obra muito forte da Heloísa Rey, você pode curar sua vida, né? E eu sei que você é uma estudiosa da Heloísa Rey. O livro da Heloísa Rey é fantástico, só que a primeira crença que ela quebra é assim, a gente às vezes fica num padrão de vítima. Sim. Então a gente acha que as circunstâncias nos levam a certos caminhos, mas na realidade a vida que a gente está criando tem a ver com os pensamentos que a gente tem. Então, se a gente tem um sonho, se a gente quer fazer uma coisa diferente e a gente não está conseguindo, a gente precisa olhar para esses pensamentos e liberar esses pensamentos. Fantástico. Né? Porque senão, o que acaba acontecendo? A gente fica num ciclo de repetição. Sim. A Luísa, ela fala no livro várias coisas fantásticas, né? E eu digo que eu consegui fazer a transição de carreira porque eu estava fazendo alguns processos vinculados com o material dela. Tipo... É muito interessante, porque a primeira vez que eu escutei o nome Heloísa Rey, eu acabei não olhando para isso, porque eu acho que eu não estava preparada. No meu livro, eu falo uma coisa interessante, né? Que as pessoas que convivem comigo me escutam falando do cronograma. O que é o cronograma? Eu digo que o cronograma divino ele é perfeito. A gente só não se dá conta, porque a gente é imediatista e a gente quer que as coisas aconteçam imediatamente. Interessante, verdade. Só que eu fui percebendo ao longo da minha vida que eu sou sempre conectada ao próximo passo, ou lugar certo, a pessoa certa. Isso é fantástico, quando a gente para perceber que existe uma sabedoria por trás disso. E a Luísa fala sobre isso também, sabe? Então, o que acontece? Enquanto a gente está no padrão de resistência, a gente acaba repetindo padrões. Por quê? Porque esses padrões, eles aparecem na nossa vida para ensinar alguma coisa. E para mim, o que estava me ensinando? Que eu achava normal viver situações pesadas. E, de novo, era a minha realidade. Era a sua. Entendeu? Sim. Porque foi o que eu vi isso acontecendo com o meu pai, então para mim eu cresci acreditando que aquilo era normal. Só que conforme eu fui tendo esse sonho de trabalhar, né, com autodesenvolvimento, ser terapeuta, trabalhar com coach, com mentoria, já não cabia mais. Eu comecei a vislumbrar outro tipo de vida, porque eu comecei a ver outras pessoas também tendo um tipo de vida diferente. Mas como foi para você, Regina? Assim, foi processual, aonde você não consegue determinar qual foi o ponto de virada, ou foi realmente assim uma virada de chave, um episódio, algo que chegou para você como sendo assim esse ponto de inflexão, como diz aí o Flávio Augusto, né? Como foi para você? Para mim foi uma virada de chave. Foi virada de chave. Você sabe o que foi que te levou a isso? Eu sei. Que bacana. O que acontece? Eu fiz diversos tipos de terapia. Sim. Né? Eu fui conectada a diversos tipos de terapia. Bacana. Não, isso é muito bom, porque te dá uma visão ampliada também sobre os processos terapêuticos. Eu costumo dizer que, assim, as terapias levam para o mesmo lugar. Sim. Né? Só que, assim, a gente se conecta com questões diferentes. Caminhos diferentes, isso. Né? Não tem certo e errado. Não tem. Esse é o ponto. Não tem. Só que acontece, para mim, eu estava tentando fazer várias coisas, eu fiz várias coisas e eu fui progredindo. Só que chegou um ponto que aí eu realmente ouvi novamente o nome Heloísa Rey e aí eu fui pesquisar sobre. Eu comprei o livro. Aí eu estava sentindo resistência em ler o livro, porque o que acontece? Conforme você vai lendo, vai mexendo internamente. Vai mexendo. E aí as coisas emergem, que são coisas que precisam ser vistas. Sim. E isso é normal, faz parte do processo de autoconhecimento. Só que aí eu fui buscar ajuda. Aí eu achei um curso de 21 dias, que também é com base num livro da Heloísa Rey. 21 dias para curar a sua vida, o nome do livro. Olha, que legal. E ele passa por todas as áreas da vida. Sim. E inclusive por sentimentos mais pesados, que nem raiva, por exemplo, que é uma coisa que a gente aprende como criança que é errado sentir raiva. Só que a raiva é uma tá emoção, lá para ensinar alguma coisa. Precisa ser observada. Então isso também é uma quebra de paradigma. Sim, total. E conforme eu fui fazendo os 21 dias, até com um pouquinho de resistência, porque às vezes eu pulava um dia, mas eu continuava, eu fui praticamente projetada para fora da empresa. A transição de carreira aconteceu um ano mais cedo do que eu estava planejando, assim. Por quê? Porque quando eu comecei a aprofundar no processo, eu comecei a me ver diferente. Sim. Porque eu comecei a me amar mais
E aí eu comecei a não aceitar algumas situações que para mim eram comuns. Muda a forma de você se posicionar diante da vida, né? Exatamente. Muda o seu olhar interno e você começa a olhar as situações de maneira diferente, as pessoas de maneira diferente. Algumas coisas que irritavam já não me irritavam mais. Mas assim, é um processo. A gente tem altos e baixos. E algumas coisas que não te irritavam começam a te irritar. Dizer que, peraí, como assim? Né? Como é que eu estou vivendo dentro disso? Né? Então, as decisões começam a surgir de uma forma muito mais rápidas, práticas, e por isso que a vida da pessoa muda tanto. Com certeza. Quem está de fora não consegue entender isso. Quem está de fora olha e diz, como a Regiane mudou? Qual é o milagre? O que é que qual foi o milagre? Mas não percebe que tem uma jornada também acontecendo, né? Exatamente. Fantástico. É exatamente fantástico. Uma jornada. Essa muito bom, muito bom. O que é que você diz assim, deixa como um recado para quem está passando hoje por algum desafio, por algum processo muito difícil, que ela não consegue entender o que está acontecendo na vida dela? O que é que você fala para suas mentoradas? Como é que você posiciona sobre isso? Olha, a primeira coisa que eu recomendo é buscar ajuda. As respostas, elas estão dentro da gente, né? Então, assim, o papel do terapeuta, do mentor, é guiar essa pessoa para que ela encontre a resposta que ela já tem. Por que a pessoa não consegue encontrar a resposta? Porque ela está realmente procurando alguma coisa que possivelmente vai doer e a mente da pessoa está tentando proteger ela. Sim. Entendeu? Sim. Mas assim, no momento que essa pessoa estiver preparada, ela vai conseguir olhar para aquilo, aprender com aquilo e seguir em frente. Mas é um processo, ela precisa começar em algum lugar. Sim. Que seja lendo um livro, procurando uma mentoria, um terapeuta, né, um psicólogo. Então existem diversas maneiras de você começar um processo. Coisas que são interessantes. Escrita terapêutica, por exemplo, que é uma coisa que se a pessoa não quer, eu não quero procurar um profissional, porque às vezes a pessoa tem um preconceito, né? A gente carrega muito preconceito ainda em relação a isso. Sim. Tenta escrever. Nossa, eu digo que a escrita terapêutica é o detox da alma. Como é bom, como é bom. Com certeza. Uma prática tão simples, mas parece que o ser humano ele busca trazer o complexo. Cara, escreve o que está sendo um ponto que você precisa superar hoje na sua vida, ou que tem algo te incomodando, uma emoção que vem e que você não consegue dar significado a ela. Coloca no papel, vai escrevendo, que você vai ver como a sua alma vai ficando leve com tudo isso, né? Impressionante. Você trabalha com essa abordagem dentro das suas terapias? Eu também abordo isso. E uma coisa que geralmente eu guio as pessoas até nas sessões. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, quer entender por que está acontecendo alguma coisa, eu peço para a pessoa entrar no estado de meditativo durante a própria sessão. Então, fecha os olhos, relaxa, fecha os olhos, respira profundamente. Aí eu vou guiando a pessoa. E eu falo para ela, agora pergunta para você, pergunta para o seu corpo. Corpo, por que eu tô me sentindo assim? Se a pessoa se permitir fazer isso, a resposta vem. Vem. Verdade. A gente conversa pouco com a gente mesmo. A gente fica muito refém da opinião dos outros. Não que eu tô falando para não pedir opinião dos outros, mas assim, uma coisa que quando a gente estuda, por exemplo, PNL, né, e fica muito claro, é que a gente quer a opinião do outro. Só que o outro tem uma cabeça completamente diferente. Uma pessoa é totalmente diferente da outra. A gente não conhece uma pessoa igual a gente. E às vezes a pessoa vai te dar uma opinião com a perspectiva dela, e da perspectiva dela, aquilo não é legal. E aí você escuta essa pessoa, você começa a acreditar naquilo que a pessoa falou de novo, vendo a situação por uma perspectiva que não é a sua, e você não segue, porque aquilo cria um medo interno dentro de você. Sim. Só que se você quer progredir, você precisa passar por esse medo. Sim. Novo, não estou falando para não pedir opinião para as pessoas, a gente conversa, né, normal. Interessante, porque a gente falando sobre desenvolvimento pessoal, como se fala sobre medo e como as pessoas têm dificuldade de encarar de frente isso, né? É muito mais fácil ceder ao medo do que romper, né? Com certeza. E a terapia, eu acredito que ela vem exatamente com esse ponto de trazer à luz,
para que a pessoa possa, através dessa luz, dessa clareza, ela conseguir tomar decisões mais assertivas para a vida dela. Ela conseguir enfrentar esse medo, superar desafios através dessa coragem, né? E a gente sabe a importância que é a coragem, trazer para a frequência lá para cima, né? Com certeza. Através de vencer o medo. E por que eu recomendo a pessoa procurar terapia? Quando a gente não quer olhar para alguma coisa, sozinho a gente não vai olhar. Então a gente precisa de incentivo. Sim. Entendeu? Então a gente precisa de uma pessoa lá provocando. É que nem quando começa a academia, né? Se você não tiver o personal trainer lá te empurrando, às vezes você não vai treinar. Então, assim, o terapeuta faz esse papel. Sim, ajuda a olhar para aquilo que não quer olhar. Só que, assim, às vezes a pessoa sai com raiva do terapeuta. Só que aí passa uma semana e volta. Não, sabe aquilo que você me falou? Fez sentido. Fez sentido, porque a pessoa precisa digerir. É o processo de negação da consciência, né? Logo quando você se depara com algo que você não conhece, aí muita gente no primeiro nível de consciência, ela vai o quê? Resistir, né? Dizer assim, peraí, não, isso comigo não é assim. Você pode estar pensando nisso agora, assistindo esse podcast. Não, comigo não é assim. Será? Calma. Pega essa informação, sente, né? Como a Regiane já nos ensinou. Sente seu corpo, veja como é que você está reagindo a tudo isso. E aí, qual o aprendizado? Então, diante disso, você vai percebendo que, às vezes, a verdade dói. Às vezes não, né? Sempre. Ela vem e dói. Mas, se você aceitar, ela passa a ser a sua cura, o processo de libertação. Com certeza. Né? A primeira coisa que geralmente causa revolta é você falar para a pessoa, essa situação foi você mesmo que criou. Ui. Porque dói. Uhum. Não, mas eu não queria estar assim, eu não queria estar endividado, eu não queria estar com problemas assim, no assado, é normal. Só que aquilo tem uma utilidade na vida da pessoa. Sim. Entendeu? Tem. Então, por isso que precisa trabalhar o autoconhecimento, aprofundar e, de novo, manter o movimento. Só que aí, de novo, não se comparar com as outras pessoas. Fantástico. A gente tem que fazer aquilo que é leve pra gente. Sim. Então, o passo pode ser pequeno, pode ser do tamanho que você quiser, desde que você continue traçando o caminho no seu tempo, entendeu? O passo do tamanho que é seu, não do passo do tamanho do que é do outro, porque pode ser pesado para você tentar acompanhar outra pessoa. Fantástico. E a jornada sua é só sua. Entendeu? Isso é fantástico. É isso é o que faz você ir para o próximo nível. Agora você tem que anotar tudo que está sendo falado aqui nesse podcast. Volta, assiste de novo, pega alguns insights para sua vida, coloca mesmo em prática, porque é aí que está o processo de mudança, né? Não deixar apenas como uma conversa que você ouviu, mas pega para sua vida as sementes que foram lançadas, né, Regiane? Com certeza. Amiga, eu quero te agradecer mesmo por você estar aqui compartilhando o conteúdo com a gente na Bienal. Estamos aqui, no maior evento literário da América Latina, na Bienal de São Paulo, com a minha querida Regiane, e ela está aqui, assim, compartilhando insights poderosos, porque você vai poder colocar isso na sua vida. O amor próprio, ele vai fazer com que você descubra, de fato, a sua real identidade, e aí sua vida não vai ser mais a mesma, né, Regiane? Agora, deixa uma declaração para a gente fechar esse podcast, principalmente como sendo, assim, aquela frase que define o seu estilo de vida, que define essa nova fase da sua vida, que define, inclusive, assim, o que você deixa de mensagem no Leoas 2, no livro que nós lançamos aqui pela editora, no qual você é uma nossa autora. Então, por favor, compartilha aquela frase que o pessoal de casa vai dizer assim: esse podcast eu guardo no meu coração e levo para minha vida. O que é que você diz? Bom, o que eu diria, né? Que é uma coisa que eu acho que eu até mencionei, talvez eu não fale com as mesmas palavras, mas para a gente começar a colocar uma dose de auto-amor diariamente. Porque se a cada dia a gente se ama mais, isso causa uma revolução imensa na nossa vida, porque a gente deixa de sofrer, a gente deixa de se desrespeitar, né? Porque muitas das coisas que a gente acaba refletindo é porque a gente se critica e a gente acha que a gente não é bom o suficiente. Mas a gente é perfeito, exatamente do jeito que a gente é. Tem jeito, né? Com certeza. Então, se a gente olhar pra gente mesmo com um olhar amoroso, a gente com certeza vai chegar na realização dos sonhos. É isso.
Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Regiane, gratidão. Obrigada. Obrigado por compartilhar. Obrigada por Estamos me receber. Juntos. Até o próximo episódio.